Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro episódio pós-jogo 1 das finais da NBA. O Boston Celtics passou pelo Dallas Mavericks no jogo 1 com alguma tranquilidade. Teve determinado momento que não parecia tão tranquilo assim, mas no final os Celtics venceram por 107-89. A gente vai destrinchar tudo dessa partida, fazendo um geral, depois passando quarto por quarto, porque eu acho que é uma partida importante a gente passar quarto por quarto aqui no programa de hoje, com o meu amigo Daniel Magalhães, do Ritão Mil Grau, jornalista especializado em NBA, live dele na Twitch bombando. Se você quiser acompanhar aí durante os jogos das finais, vai lá no Ritão Mil Grau, que ele tava falando pra mim antes de... Eu vi um trecho que tava mais de 100 pessoas, ele chegou a ter pico de 200 pessoas, então... Chegou a 200 pessoas, ficou maneiro. Muito legal a live dele. Daniel, determinado momento ali da partida, parecia que a gente ia ver o Boston Celtics culminando tudo que a gente viu em alguns momentos dessa equipe na temporada regular, que era um time que tinha dificuldade para fechar jogos, né? Mesmo com a campanha absurda, a gente viu em determinados momentos aí tropeçar e tal, em jogos que pareciam mais tranquilos. Nesse jogo, chegou a liderar por 29 pontos, a vantagem chegou a cair por 8 pontos, mas a equipe conseguiu segurar e vencer. E eu não digo nem que é copo meio cheio, eu acho que o fato do Celtics ter passado por essa dificuldade e ter conseguido segurar a vitória, eu acho que é um ponto muito importante para essa equipe, né? Porque deu para notar que a energia dentro lá do TD Garden tinha mudado, e eu acho que foi um sinal de maturidade dessa equipe. Também acho. Primeiramente, uma boa noite. Exatamente nesse momento são 00:08, uma bela madrugada para todo mundo aí que tá ouvindo, deve estar ouvindo de dia, de tarde, enfim, mas oi para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês de novo. E, cara, assistindo esse jogo, a gente sempre fala sobre um ponto fraco do Boston. A gente sempre tenta achar, né? Porque o Boston é um time que ele se mostra tão sem pontos fracos. Você vê, todos os jogadores arremessam, todos os jogadores carregam a bola, todos os jogadores defendem. Então a gente sempre tenta achar um ponto fraco do Boston. Qual que é o ponto fraco do Boston? E na maioria das vezes, o senso comum fala a mentalidade. Sim. Acho que todo mundo entra nesse tópico da mentalidade, que é o ponto fraco de Boston. Sempre foi nas últimas temporadas, com a questão deles se desesperarem. Eu, como torcedor do Miami Heat, sei muito bem disso. O Heat ganhava as séries do Boston nos últimos anos basicamente assim. O Boston dominava o jogo todo e tinha um momento do jogo que o Heat passava à frente porque os caras se desesperavam, sabe? E o Boston foi assim durante as últimas temporadas. Mas, cara, tá difícil. Pra quem é hater do Boston, tá difícil, porque esse ano já era, irmão. Acho que o que aconteceu nesse terceiro quarto foi uma prova do que já vinha acontecendo. No primeiro round, o Celtics tomou 1-1 do Heat e respondeu muito bem no jogo 3. No segundo round, tomou 1-1 do Cavs numa sacolada no jogo 2 e respondeu muito bem no jogo 3 também. Contra o Pacers, diversos jogos que eles se botaram numa situação completamente difícil e conseguiram reverter no final e ganhar o jogo e fazer uma varrida no Pacers, que foi o adversário mais difícil até aqui nos playoffs. E hoje, pra sacramentar, fala que realmente esse time já tá com a cabeça no lugar. Sim. Cara, você ganhar de 29, cair pra 8, e aí você voltar de um timeout fazendo 11-0, é porque ou você tá com um mental muito forte, ou o seu técnico tá muito maduro ao ponto de fazer um ajuste que vai mudar o jogo, ou a união dos dois. Já deu pra sentir o dedo do Guardiola atrás do Boston Celtics, né? Porque ele tava... com certeza. Ele tava lá no treino do Celtics na quarta-feira, né? E estava no jogo hoje. E o pessoal, eu não lembro quem que mandou o comentário, cara. Ele falou que o Guardiola lá, a foto, né, do Guardiola conversando com o Joe Mazzulla, aí falando que o Celtics ia estourar o relógio de posse de bola durante o jogo, todo o tempo todo, que ia ser o tic-tac do Boston Celtics, né? Mas, cara, realmente é isso, né? A força mental, né? Porque a gente já viu esse time entrar em parafuso
muitas vezes, né? Mas é um time diferente e eu acho que um grande motivo, talvez o maior motivo para ser um time diferente, foi um jogador que voltou nessa quinta-feira. E cara, como muda o Boston Celtics com o Kristaps Porzingis, né? A gente já sabia isso da temporada regular, e eu acho que nos momentos que o Boston Celtics não pareceu espetacular nos playoffs, foi um ponto que a gente subestimou. Não diria, eu digo a gente, sim, o público em geral subestimou como que ele se tornou uma peça importante desse time nos dois lados da quadra, a proteção de aro dele, porque a gente viu na outra série o Dallas Mavericks atacando muito bem a sexta contra o Minnesota Timberwolves, não teve o mesmo sucesso, e o momento que o Porzingis, o jogo estava equilibrado no primeiro quarto, o Porzingis entra e o Boston Celtics começa aquela run que abre 29 pontos, o Porzingis foram 3 tocos, 13 pontos no primeiro tempo, imparável, quando era arremessando de 3, quando trocava contra um defensor menor, ele fazia festa, teve dunk, e muda toda a equação do time do Boston Celtics, né? Porque o Al Horford é incrível, mas ele não tem o potencial ofensivo do Porzingis e não tem a proteção de aro que o Porzingis traz, né? Não é à toa que o Porzingis é chamado, o apelido dele é unicórnio, né? Porque ele é um cara único. E é foda porque ele não consegue ficar em quadra, o que prejudicou a carreira dele até agora, que fez ele não se tornar o jogador que a gente imaginava que ele poderia se tornar, porque ele não tem a consistência, mas quando ele tá em quadra, e a gente viu nessa quinta-feira, é muito difícil enfrentar esse Boston Celtics com o Porzingis saudável jogando. Só pra voltar essa questão do mental, antes de entrar no jogo propriamente com o Porzingis, voltando àquela questão do mental, 2 caras que eu gosto muito de destacar. 2 caras não, né? Um cara e uma equipe. A equipe, primeiro, é os assistentes de Boston, né? Porque o Boston investiu muito nessa questão de auxiliar técnico e assistente esse ano. E claramente dá pra ver uma evolução da equipe de Joe Mazzulla esse ano. Ajustes de jogo, principalmente timeout. Timeout tem que ser muito elogiado pela torcida do Celtics. Quando o Joe Mazzulla pede timeout, o time sempre volta diferente, um sinal de maturidade absurdo. Hoje no jogo, parecia que tinham 2 técnicos no Celtics. Eu não sei qual que é o auxiliar careca do Celtics, talvez o Guardiola, não sei. Guardiola. Mas tinha um auxiliar careca lá que os caras enfrentavam o Luka Doncic na defesa, num contra um. O cara queria entrar na quadra. Queria entrar na quadra. E também falar do Jrue Holiday, cara, porque o Jrue Holiday é um campeão da NBA. O Jrue Holiday, ele, por muitas vezes no Bucks, ele foi considerado uma liderança silenciosa, mas uma liderança que fazia bem a equipe. E eu acho que ele é exatamente isso para esse Celtics, ainda mais com o Celtics novo, que tá surgindo agora. O Jordan é um campeão da NBA, não tem como você tirar esse impacto dele. Eu até acredito que ele vinha fazendo um playoff, não ruim, mas um playoff abaixo até a série contra o Pacers, e ele agora colecionando jogos bons. É até bom, porque ele vinha mal nos últimos playoffs. Mas enfim, falando do Porzingis, é porque as pessoas ainda, eu sinto que algumas pessoas ainda têm a imagem do Porzingis que o Porzingis era em Dallas, sabe? Às vezes menosprezam esse impacto do Porzingis com que ele era em Dallas. O Porzingis de Dallas era um jogador totalmente, acho que diria até que indisciplinado em certos momentos. Era um jogador que, enfim, ele ficava no posto contra um jogador 1000 vezes menor e ele não ia pra dentro, então ele errava os mid-ranges, era totalmente inconstante na bola de 3, e apesar de ser um cara com uma envergadura enorme, ele ainda não defendia o aro da maneira que era pra defender. E a partir do momento que ele foi pra Washington, ele reinventou o jogo dele, virou um dos melhores protetores de aros da liga. E ele entendeu o papel dele como, cara, eu não vou ser o principal jogador de um time, mas eu vou ser aquele cara pra fazer o time funcionar, entende? Uhum. E ele é um cara totalmente isso. Faltava isso pra Boston nos anos anteriores, um big que pontuava. Como você disse, o Horford é um cara que pode espaçar a quadra, que tem um jogo ofensivo até ok, mas já é um cara que tá mais velhinho, né? Também não aguenta tanto tranco. E também não é um cara que tem esse arsenal de pontuação do Porzingis, né? A gente viu o Porzingis diversas vezes no post hoje contra jogadores menores. O Dallas não tinha solução. O único que conseguiu marcar o Porzingis hoje nessa jogada foi o Luka Doncic. Em uma jogada específica lá que ele roubou a bola. Que não foi nem defender o cara levantando o braço. Foi roubando a bola. Ele arrumou um jeito de roubar a bola do Porzingis. E, cara, o Porzingis, se eu não me engano, é o jogador que tem mais eficiência no post na liga, né? Essa temporada. O jogador que, em porcentagem, tem a maior eficiência em jogo de post na liga da temporada, se eu não me engano. Em isolation.
E, cara, o impacto hoje foi visto, e não só no ataque. Na defesa, ele foi uma barreira no caminho de Dallas, né? Kyrie Irving indo muitas vezes infiltrações parou no Porzingis, PJ Washington várias vezes. Então, cara, é um impacto muito subestimado do KP. E a tendência agora é Boston dominar mais do que ainda estava dominando antigamente sem o KP na série. É um ponto importante isso, é porque ele evoluiu muito como jogador no Washington Wizards. Até por ser um time pior, talvez ele tenha se sentido mais confortável tentar coisas diferentes, né? Esse jogo de costas para cesta, né? Ser o defensor primário do aro, porque em Dallas ele era meio que um espaçador de quadra no ataque, né? Um cara ali que ficava aberto, a remissão de 3, era meio que um shooting guard de 2,20 metros. E em Washington a gente viu, e você falou desse número dele de costas para cesta, né, no post, ele também foi top 5 em proteção de aro, né? Ele é um dos jogadores ali que teve o melhor aproveitamento defendendo o aro. E acho que vai ser uma narrativa muito grande. Como que Dallas deixou o Porzingis, como que Dallas não usou bem o Porzingis. Pra ser bem sincero, eu acho que o Porzingis não tava nesse momento dele que ele tá agora. E o que a gente falou, né? A evolução dele em Washington e tal. E eu acho que o Doncic não tava no ponto que ele tá agora, né? O Doncic ainda não... Ele ainda era... Claro, ele ainda é muito jovem, mas ele era mais jovem ainda. Então eu não sei se ele tinha ainda essa mentalidade que ele tem de um jogador que chega nas finais da NBA. Então, eu sei que vai ser uma narrativa, mas eu sinto que os dois jogadores evoluíram muito desde ainda então. Tinha um Jalen Brunson nessa equação, né? Um Jalen Brunson perdido ali, né? Exatamente. Engraçado. O Jalen Brunson é outro que eu acho que... Eu já falei aqui e repito, eu não acho que o Jalen Brunson viraria o jogador que ele é hoje se ele tivesse ficado em Dallas. Com certeza não. Ele não ia ter a liberdade. Mas vamos passar pro jogo quarto por quarto aqui, porque eu tenho várias anotações e eu acho que é um jogo que o andamento foi bem importante. Antes eu tenho que falar com você, ouvinte, você que está assistindo no YouTube. Temos um patrocinador aqui para as finais da NBA. O PortugaBet é o parceiro do Cara dos Esportes nessas finais da NBA e eles estão com uma oferta sensacional, 100% de bônus no primeiro depósito até R$1.000. Lê as regras lá de como funciona e crie sua conta utilizando o meu link que tá na descrição. É ou não é um ótimo bônus, Daniel? Pô, bom. Ótimo. Fica aí. Ótimo bônus. Bom. É um site muito bom de usar, seguro, e eles também vão patrocinar a Euro na Cazé TV. Então é um site que tá aí investindo bastante. Me dá aquela força, me dá aquele apoio. Vamos mostrar a força do público do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta com o link que tá na descrição do podcast. É importantíssimo para o meu trabalho e continuar crescendo cada vez mais o programa. Então, dá aquela força. É um patrocinador aqui para as finais da NBA, mas se a gente mostrar aí, você criar sua conta usando o meu link lá e mostrar que tem uma resposta muito boa do público, a gente vai estender por mais tempo e é a chave, é importantíssimo para manter todo o trabalho que eu faço aqui. Então, dá aquela força aí para poder continuar gravando podcast no meio da madrugada de semana aqui, pra gente trazer sempre a melhor análise, para você ter sempre no outro dia, não só aqui na NBA, mas na NFL também. Mas enfim, vamos passar aqui, vamos falar do jogo quarto por quarto. Um ponto, assim, a gente falou do Porzingis, né, o impacto que ele teve a partir do momento que ele entrou em quadra, mas acho que um número interessante foi o Jason Tatum. Ele tentou o primeiro arremesso dele com 3 minutos pro fim do primeiro quarto, né, e ele teve 3 assistências antes disso, teve o número alto de rebotes que ele sempre tem. Teve um número muito alto de turnovers no jogo como um todo, 6 turnovers. Mas eu senti um Tatum não querendo forçar a partida. Acho que sentindo ali depois o momento do Porzingis, o momento do Jaylen Brown. Claro que eu quero ver um Tatum mais assertivo ainda, né? Ele tentou 16 arremessos, né? Que ele acabou liderando a equipe em arremessos, mas era um número baixo no primeiro tempo. O que você achou da atuação do Tatum como um todo? Cara, eu gosto muito de uma frase que o nosso querido Celtic Pride falou no Twitter, um beijo
Celtics Pride, ele fala que o Tatum, todo playoff, ele tem um jogo de 40, 50 pontos avulso que ele faz numa como é que fala? Numa porcentagem absurda, numa eficiência absurda e consegue ganhar um jogo pro Celtics. E nesse ano ele ainda não fez. E acho que isso mostra muito de como ele tá se portando perante ao elenco muito forte do Boston, né? Porque acho que foi como você falou, eu acho que o que você falou agora na sua fala foi perfeito. O Tatum, ele sentiu que o momento do jogo era do Brown e do Porzingis. E tendo jogadores desse calibre do seu lado que estão levando no ataque, pra que você vai se botar na frente, vai tentar comandar as ações do jogo se os outros estão fazendo isso, né? Claro que, se o jogo apertar, quem vai botar a bola debaixo do braço vai ser ele. Óbvio, ele é o melhor jogador do time. Mas não faz sentido ele entrar e tentar inibir os outros jogadores só pra ele ter uma suposta missão de ser o principal pontuador, porque ele é o melhor jogador do time. Seu Kobe, né? Então, tanto que hoje ele foi o segundo maior plus-minus do time. Claro que o plus-minus é uma estatística que às vezes engana, às vezes não, na maioria das vezes engana, mas dá pra você tirar algumas das coisas daqui, sabe? E o Tatum ser o segundo maior plus-minus do time, enquanto ele teve a maior minutagem da equipe, com 42 minutos, diz alguma coisa. Sim. Diz alguma coisa, sabe? Então, a gente vê aqui as estatísticas dele. Teve 11 rebotes, teve 5 assistências, 16 pontos, teve 6 turnovers, ou seja, ele tentou jogar mais pro time. Um dado que mostra bastante que ele tentou jogar mais pro time. E essa é uma parada que o Tatum vem crescendo nos últimos anos, essa questão do playmaking. É o que separou ele daquele Tatum, que era uma estrela da liga, para o Tatum que hoje é uma super estrela. Acredito que foi muito disso. Ele aprendeu a envolver melhor os companheiros dele. E o Tatum já deu algumas entrevistas falando, cara, que ele não liga pra ser o melhor jogador, ele liga pra vencer o título. Então acho que essa postura é o que se espera de um jogador que é o líder, acima de tudo, da equipe. Não necessariamente sendo aquele cara que vai botar 30 pontos toda noite. Porque a gente sabe que ele pode fazer isso. Mas o que ele quer é ganhar o título, é o que o fã da NBA demanda dele, e é isso que ele vai estar buscando. Sim, e quando eu falei sobre ser mais assertivo, que eu acho que o Tatum é como você falou, né? Ele tem a capacidade hoje de impactar a partida, mesmo não sendo um grande jogo ali. Não tá com a mão calibrada, né? Em termos de arremesso, né? Mas você não quer isso, não quer que aconteça do jogo. E curiosamente, eu achei que o primeiro tempo dele, que ele arremessou bem menos, foi melhor do que o segundo, que ele arremessou mais, ele cometeu mais turnovers e tal. Acho que proteger a bola. Teve um momento ali no terceiro quarto, aquele momento ruim do Celtics, que alguns passes bem ruins dele, alguns turnovers e tal, mas em geral eu achei que ele conseguiu impactar a partida num jogo que ele não estava tão calibrado, né? E aí veio o segundo quarto, continuou aquela run fantástica do Celtics, e eu acho que um problema do Dallas Mavericks nessa série, e é curioso como a gente passou semanas falando sobre o caminho do Celtics e tal, isso aqui, mas, claro, o Dallas Mavericks teve um caminho mais difícil. Mas você olha para os times que eles enfrentaram nas últimas duas séries, o que eles têm em comum? Um pontuador destacado. Você tem o Shai Gilgeous-Alexander no Oklahoma City Thunder, você tem o Anthony Edwards no Minnesota Timberwolves. Agora, o Dallas Mavericks precisa marcar múltiplos pontuadores, né? Quando você tá com um quinteto ali com Porzingis, né, ao invés do Al Horford, são todos jogadores que criam o próprio arremesso. Derek White, Drew Holiday, Jason Tatum, Jaylen Brown e o Porzingis. E aí exige mais dessa defesa do Mavericks, que evoluiu muito. Mas ainda assim, não é aquela defesa com múltiplos caras que você vai confiar marcando em alto nível no perímetro. E acho que o outro problema é que você não tem onde esconder o Doncic. Porque a gente viu muito o Celtics chamando o pick and roll, seja quem for o que estivesse sendo marcado pelo Doncic, e colocou ele. Prejudicou o desempenho do Luka? Não, o Luka foi de longe o melhor jogador dos Mavericks, terminou com 30 pontos, 10 rebotes, mas eu acho que a longo prazo é uma boa estratégia, né? Você colocando cada vez mais quilometragem no Luka, e essa é a grande diferença do time do Celtics pro que o Mavericks enfrentou até agora, que é você bota o Derrick Jones no Shai Gilgeous-Alexander, ele fez um bom trabalho. Você bota ele no Anthony Edwards, ele fez um bom trabalho. Nesse jogo, a gente viu ele alternando alguns momentos de LeBron, alguns momentos de Jason Tatum, só que aí é aquela coisa do cobertor curto, né? Não tem dois Derrick Jones. Até acho que o PJ Washington poderia ter feito um trabalho melhor, né, na defesa de perímetro, mas
Acho que é um animal completamente diferente pro Boston Celtics, pro Dallas Mavericks, essa quantidade de opção que o Boston Celtics tem. Eu até tava falando isso num podcast ontem que eu gravei no Raspa Podcast com o Piso na Linha. A gente tava falando exatamente sobre isso, porque a defesa de Dallas, ela tem se comportado muito bem durante os playoffs, né? Porque o quinteto é muito bom, né? A gente pensa no quinteto de Dallas, aquele cara que em tese seria a peça que iria ser explorada na defesa, seria o Luka Doncic. A gente pensa de primeiro. E pelo contrário, o Luka Doncic tá fazendo um playoff muito bom defensivamente. Inclusive hoje, em algumas poses, ele defendeu muito bem, tanto o Jason Tatum quanto o Jaylen Brown. Então, assim, o Dallas é um time que esse cobertor curto da defesa de Dallas não existe. A parada é que o cobertor tem que ser muito grande para cobrir todo mundo do Celtics. E acho que nenhum time da liga tem esse cobertor tão grande para cobrir todo mundo desse time do Celtics. Porque, como você disse, todo mundo cria seu próprio arremesso. Então todo mundo pode entrar ou pro garrafão ou arremessar para 3. Com todo mundo podendo arremessar para 3, todo mundo vai marcar colado no perímetro. E todo mundo tem agilidade para infiltrar no garrafão e aí abrir espaço. E aí é só troca de bola. E o Celtics está cansado de fazer isso todo jogo. Troca de bola até achar alguém livre. A quantidade de arremesso livre que foi cedido hoje não foi por falha da defesa do Dallas. Foi por mérito do Celtics. O Celtics está fazendo isso a temporada inteira. Pode botar contra a defesa do Dallas, do Heat, do Minnesota. Vai ter milhões de arremessos livres. E aí você tem que rezar pro Celtics não estar numa noite boa. Né? A gente vê o Derek White, o Drew Holiday, todo mundo acertando bola da zona morta. O Porzingis se dá muito bem com isso, né? Porque o Porzingis é um cara que já é difícil naturalmente você contestar o arremesso dele, porque ele tem 2,29 m de envergadura e 2,21 m, se não me engano, de altura. Então já é difícil você contestar o arremesso dele. Ele com um pouquinho mais de liberdade, então, ele tá fazendo as melhores métricas da carreira. Então, assim, vai exigir muito do Derrick Jones Jr. nessa série, vai exigir muito do PJ Washington também nesses duelos individuais com o Jason Tatum e com o Jaylen Brown. E aí, um cara que eu acho que pode ter minutos reduzidos nessa série. Outra coisa que eu também falei no podcast lá do Piso na Linha, que a gente tem lá, eu falei do Daniel Gafford. Ele que me alertou para essa situação, eu falei, eu concordo com isso. O Daniel Gafford nessa série, ele deve ter minutos reduzidos, cara. Porque acho que isso ficou bem claro hoje. O Daniel Gafford, ele não teve competência suficiente para ser tão móvel quanto esse Dallas precisa ser para enfrentar o Celtics. E aí a gente teve minutos, tanto do Dereck Lively, que é melhor tendo essa agilidade lateral, essa agilidade de ajuda defensiva que o Daniel Gafford tem. O Daniel Gafford é um cara mais lento. E a gente também tem muita possibilidade de usar o Dallas, usar o Maxi Kleber, cara, como um small five. O Maxi Kleber voltou agora nessa série contra o Minnesota. É um cara importante para esse time, é um cara que tem muita mobilidade também. Então ele pode ser usado como um small five ali, jogar um pequeno small ball do Dallas. Acho que isso pode ajudar bastante nessa questão da mobilidade. Eu acredito que o Daniel Gafford tenha minutos reduzidos em relação ao que ele vinha tendo nas outras séries. Nessa série eu acho que, apesar dele ser um cara importante nessa cobertura do garrafão, né, o Daniel Gafford é um ótimo protetor de aro, essa questão da mobilidade, ele ficar pegando troca toda hora, acho que não vai dar muito pra ele não, cara. Eu acho que me arrisco a dizer que o Dereck Lively pode vir como titular até o fim da série. O Dereck Lively não fez um jogo bom, né, nessa quinta-feira. Ele teve muito problema de falta, né, e eu acho que uma coisa que Boston fez muito bem foi cortar ali as linhas de ponte aérea, né, que basicamente é o que o Daniel Gafford e o Dereck Lively fazem ofensivamente, né, e se não tem lobby pra eles têm dificuldade pra contribuir ofensivamente. Eu fico imaginando se a gente não vai ver mais do Josh Green em quadra, né? Porque ele é mais um defensor de perímetro, né? Que tudo bem, acho que aí você começa a ficar com um quinteto um pouco travado em termos de arremesso de 3, mas enfim, eu acho que pode ser uma alternativa. Vamos falar da run agora, né? Que run a gente tá usando termos muito americanizados, né? A corrida do Dallas Mavericks, que chegou a cortar a vantagem ali para 8 pontos do Boston Celtics. E ali, eu acho que basicamente é o Luka Doncic absolutamente nuclear, queimando a quadra onde ele pisava de tão quente que ele tava. E só que a sensação que eu tenho, Daniel, é que os Celtics, quando eles viram, não, a gente tem que mudar um pouco o que a gente tá fazendo aqui, porque o Luka vai acontecer um desastre aqui no TD Garden. O que a gente começou a ver?
mais Jrue Holiday no Luka, né? E é algo que eu falei nos vídeos que eu fiz antes, podcast. O Jrue Holiday defende bem jogadores maiores, né? E eu acho que só de você ter, às vezes, o Jaylen Brown, às vezes o Jrue Holiday, que são defensores completamente diferentes, eu acho que ajuda a tirar um pouco o Luka do ritmo. E aí chega num ponto que eu acho que até a gente demorou a tocar, né? Era a hora do Kyrie ter aparecido. E é a hora que ele vinha aparecendo nos playoffs, né? Porque a gente via muito o Luka fazendo o primeiro tempo muito bom, e aí o Kyrie fazendo o segundo tempo muito bom. Ou vice-versa. Nesse momento que Boston concentrou toda a atenção no Luka, era a hora do Kyrie aparecer. E ele teve espaço, teve oportunidade, mas foi uma partida absolutamente terrível do Kyrie, né? O Kyrie terminou o jogo com 12 pontos em 19 arremessos, 0 de 5 da linha de 3 turnovers, 11ª derrota dele jogando em Boston desde que ele pisou no duende lá no meio da quadra, e foi isso que faltou para Dallas conseguir voltar de fato daquela partida. Acho que o Kyrie, claro, não é o culpado, você não perde um jogo desse, não tem um culpado só, mas foi o que eu senti, né? O que faltou para completar se pelo menos chegar ali, né? Aquela coisa do Galvão, né? Chegar é uma coisa, ultrapassar é outra. Eu acho que faltou o Kyrie. Eu também acho, cara. É a análise óbvia desse jogo. O Kyrie Irving... Todos os jogos que o Kyrie não vem jogando bem pelo Dallas nesses playoffs, o Dallas tem perdido, né? É uma tônica dos jogos que o Kyrie não joga bem, o Dallas perde, e isso é normal, é a estrela do time, é a segunda estrela do time, mas fica bem claro que o Kyrie não pode se dar esse luxo, ainda mais com o Luka tendo todas as atenções do jeito que o Boston estava botando nele, né? O Jrue Holiday ficou no Luka em diversos momentos, e aí essa questão do Jrue Holiday marcar melhor os jogadores mais altos, o Jrue Holiday tem um estilo de marcação muito forte, um cara que pressiona muito o portador da bola, é um cara que marca lá em cima, e acaba que com os jogadores mais altos, que têm menos mobilidade que os jogadores mais baixos, isso dá muito certo. Uhum. É uma marcação que incomoda. Geralmente é a melhor marcação possível para jogadores mais altos que você, a marcação de pressão, que você vai incomodar o ball handle dele. E aí eu penso que a marcação pressão ela serve para você incomodar o ball handle do jogador que está com a bola. Nada melhor do que o melhor ball handler da história da liga para tentar passar disso. E aí tem Kyrie Irving, que ficou várias vezes na marcação do Derrick White. Derrick White também é um marcador que bota bastante pressão na bola, mas ele tem um estilo um pouquinho mais diferente, porque ele tem uma envergadura muito grande, então ele consegue adequar, preencher espaço na marcação muito forte. E, cara, o Kyrie Irving simplesmente fez uma partida horrorosa. A gente durante a live, eu tava vendo, o Kyrie Irving, quando chegou no Brooklyn, teve 2 partidas de pontuações altas contra o Celtics. Fez um jogo de 40 pontos no primeiro jogo dele contra o Celtics, quando ele foi pro Brooklyn. No segundo jogo foi 37 pontos. E a partir disso, foram 9 jogos. E a maior pontuação do Kyrie contra Boston foi 24 pontos. Em uma atuação de eficiência bem horrível, né? Então, são 9 jogos de um dos melhores pontuadores da história da liga. Pra mim, o Kyrie Irving tá nesse patamar, não entre os maiores, mas tá ali no... Ele é mencionado. O Kyrie Irving é um pontuador excepcional. E ele não vem mostrando isso contra Boston. E aí, o que acontece? Eu não sei, você pode falar que é do duende, pisou no duende e não era pra pisar no duende. Beleza. Mas o fato é, o Kyrie Irving tá enfrentando o Boston e não tá correspondendo. Isso faz tempo. Inclusive, era uma das coisas que eu tava muito curioso pra ver nessa série, porque é uma narrativa muito legal. Mas o Kyrie Irving hoje não jogou nada. Acho que a derrota... Não dá pra botar a derrota na culpa dele, porque, sinceramente, pra mim, qualquer jogador de Dallas jogou mal hoje, a não ser o Luka Doncic. Talvez o PJ Washington, dá pra você fazer uma ressalva aqui e ali, mas eu também acho que ele errou arremessos de 3 que ele não podia errar. Então, não dá pra falar que algum jogador do Dallas Mavericks jogou bem, além do Luka Doncic. Todo mundo foi mal, não dá pra botar essa derrota nas costas do Kyrie Irving, mas dá pra botar o fim dessa sequência nas costas do Kyrie. Isso eu consigo, porque era o momento dele, teve uns 2 arremessos ali que não deu certo, ele cometeu um turnover, logo assim que voltou do timeout, o Boston fez um ponto teve uma andada, que foi depois do lance livre do Jaylen Brown que ele acertou, teve uma bola de 3 livre, que é a bola de 3 que ele sempre acerta, que ele consegue dar aquela estocada depois de sair da screen, livre na bola de 3, arremessa e errou. Então, assim, dá pra botar legal na conta dele hoje essa não continuidade da corrida do Dallas Mavericks.
E, cara, não tem pra onde correr. Os números estão aí na pós-temporada. Pro Dallas vencer, o Kyrie Irving tem que estar ativo como essa segunda opção de fogo no ataque do Dallas Mavericks. Não tem pra onde correr. Pra Dallas ter chance de vencer jogos nessa série, né, você tem que começar com 60 pontos do Luka e do Kyrie. Eu acho que menos do que isso, você imaginar que o resto do time vai, sei lá, o PJ Washington, o Derrick Jones Jr., o Derek Lively, o Daniel Gafford, você acha que eles vão combinar pra mais de 50 pontos? É muito difícil, né? Então eles têm que carregar um fardo ofensivo bem grande. O Luka conseguiu, o Kyrie não. E acho que é a grande diferença. Eles não conseguem completar a reviravolta. E Dallas não abre a vantagem de novo de Boston. E os Celtics vencem. Reservas em quadra no final da partida. Realmente acho que é aquilo que a gente falou no começo, né? Acho que é uma exibição de maturidade do Celtics conseguir superar aquele momento difícil. Pensando no jogo 2 agora, Daniel. Meu palpite era Boston Celtics em 6. Eu fiz uma enquete no Instagram. E assim, qual foi a enquete e tal, a maioria das pessoas estavam votando no Dallas Mavericks para vencer a série, né? E você vê o dinheiro apostado nos sites de apostas era muito maior do lado do Dallas Mavericks, né? E eu sentia que o pessoal tava superestimando um pouco as chances do Dallas Mavericks, né? Eu sei que o time terminou mais quente, tem toda a questão do Boston Celtics e tal, mas a gente viu uma atuação de time campeão nessa quinta-feira do Boston Celtics. Dallas vai precisar defender o perímetro melhor, porque não foi uma coisa... Me desculpe a comparação que eu vou fazer. O Heat naquele jogo 2 contra o Celtics acertou aquelas famosas bolas espírita, né? Aqueles arremessos bem difíceis e caiu. Não teve nada de aleatório que aconteceu no primeiro tempo do Boston Celtics, né? Eles tiveram arremessos excelentes, a defesa de perímetro de Dallas foi uma piada. Você precisa obrigar o Celtics a botar a bola no chão, a ter que encontrar uma nova alternativa, porque é nesse momento que o ataque da equipe trava. E a gente viu naquele momento bom do Dallas Mavericks, a bola já não estava andando tão bem no ataque do Dallas Mavericks. O Jason Tatum estava dando alguns passes estranhos, o Jaylen Brown se enrolou ali com a bola algumas vezes, tentando atacar a cesta e tal. Então é isso que você tem que fazer. Só que fazer isso por 48 minutos é muito difícil. Mas é óbvio que a gente acabou de falar, o Kyrie precisa jogar muito melhor do que ele jogou, mas pensando em ajuste tático, essa defesa do perímetro de Dallas, assim, não dá nem pra começo de conversa se eles vão repetir o que eles fizeram nesse jogo 1. Não, foi o que eu falei. Eu acho que o mérito é muito de Boston, porque o Boston vem fazendo isso a temporada inteira. Eu acho que botar só na conta da defesa do Mavericks, acho que é injusto, porque o Boston vem fazendo essa temporada inteira contra o Miami Heat, contra Dallas Mavericks, contra Minnesota Timberwolves, contra Denver Nuggets na temporada regular. Fez a mesma coisa. Os dias que as bolas de 3 do Boston não caíam, era que eles não estavam inspirados, mas os arremessos sempre estavam lá. Wide open, bons arremessos livres. E Boston sempre estava conseguindo durante o ano todo fazer esses arremessos. Não seria diferente contra Dallas. Mas existe como você reduzir os danos. Óbvio. E aí Dallas foi muito mal assim hoje. Dallas deu muito espaço, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, inclusive na run, né? Acho que um dos motivos de ter acontecido a run é que eles conseguiram inibir um pouco mais esses espaços e fizeram com que Boston tentasse muitos lances de 1 contra 1, que num time tão coletivo contra Boston, como Boston, né? Às vezes 1 contra 1 é o que você espera, né? Porque você vai dobrar no jogador, você vai deixar espaço, mas se você conseguir 1 contra 1, você pode estar numa noite ruim do jogador e o jogador não consegue fazer a cesta. Então é um caminho para Dallas seguir. Mas, sinceramente, eu acho que muito disso, de se melhorar essa defesa no perímetro, passa sobre essa questão de aumentar a mobilidade dos marcadores. E aí, de novo, a gente volta no Daniel Gafford. Hoje, o Daniel Gafford teve 14 minutos. É muito pouco. A maioria desses minutos foi no primeiro tempo. O Jason Kidd percebeu isso no intervalo e deu poucos minutos pro Daniel Gafford no segundo tempo. O Guardiola, na verdade. Perfeito. E, tipo assim,
A última série, o Daniel Gafford teve jogos de 31 minutos, 29 minutos. Em média, ele tem de 20 a 25 minutos por jogo. Hoje ele teve 14. Não é coincidência. O Daniel Gafford é um pivô que ele protege muito o meu garrafão, mas ele não vai aguentar essas ajudas o tempo todo. Ele não vai aguentar. Principalmente nessa questão por exemplo, o Porzingis setar uma screen pro Jason Tatum. O Daniel Gafford não vai acompanhar a jogada que vai sair dali. Se o Daniel Gafford tentar acompanhar o Tatum, ele vai deixar o Porzingis totalmente livre. E se ele tentar acompanhar o Tatum, ele também não vai pegar o Tatum. Então, assim, minutos de Max Kleber eu acho que vão acontecer muito na série. Minutos de Derek Lively, que é um pivô que consegue atuar um pouquinho melhor também, vai acontecer muito na série. Tô curioso porque o Jason Kidd vai fazer no jogo 2. O Jason Kidd é um técnico que ele, apesar de não ter boas credenciais no Milwaukee Bucks, ele já é conhecido como um técnico que ele tem esse lado defensivo mais aflorado desde lá. O lado defensivo dele sempre se mostrou sempre se mostrou melhor nesse lado do que no ofensivo, então ele sempre dá boas respostas. Tô curioso pra ver o que o Jason Kidd vai fazer. Ele com certeza já percebeu isso. E agora só os ajustes do próximo jogo vão responder o que vai acontecer daqui pra frente da série. Mas eu acho que isso é muito óbvio. Inclusive, dica de aposta na Portugabet no próximo jogo. Se tiver under do Daniel Gafford, tem que botar. Porque ele vai jogar poucos minutos. Concordo, né? Porque, assim, se o Porzingis vai deitar e rolar contra esses pivôs, bota um time menor, então, né? Faz o Porzingis ter que correr atrás desses caras quando ele estiver defendendo, né? Que ele não tá com o gás todo dele, né? A gente viu... Até ele tava jogando muito bem, mas teve um momento que ele parecia cansado, né? Também muito tempo, desde acho que 29 de abril, o jogo que ele se machucou, se eu não me engano, né? Então, acho que faz sentido esse raciocínio, né? De você querer colocar um time mais leve, de repente, ou não necessariamente mais leve, né? Mas mais veloz, com o Derek Lively, como você falou, né? Só que o Derek Lively, eu acho que nessa quinta-feira foi muito do andamento, as faltas, ele não conseguiu encontrar o ritmo que ele encontra normalmente. Siga o Daniel lá no Ritão Mil Grau, Ritão, Heatao, 1000, por extenso, _ grau, no Twitter. Vai lá, já se inscreve no canal dele na Twitch, Ritão Mil Grau, tudo junto. Vai ter live todos os jogos das finais da NBA, podemos prometer isso aqui? Prometer fica difícil porque o ADM, os meus seguidores até me dizem que eu sou o ADM mais vagabundo. Eu sou o Jimmy Butler da Twitch. O ADM mais vagabundo da Twitch. Mas mentira, eu vou tentar fazer todo dia. Se não fizer por algum imprevisto que vai acontecer, mas vou fazer todo dia sim. Tô prometendo isso aí. Seguidores estão pedindo. Deixei de fazer live na final de conferência. Estão me cobrando. Agora tem que entregar isso pra eles. Tem jeito. Fazer live todo dia nas finais da NBA. Então acompanhem lá. Não mandem replies toda hora falando pra ele vai ter live? Perguntando se vai ter live. Eu jamais iria sugerir que o pessoal faça isso. Mas brigadão, Daniel. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast Cara dos Esportes de NBA. Na madrugada, de domingo pra segunda, vai ter episódio falando sobre o jogo 2. Vai ter episódio sobre NFL antes disso também. Então não deixem de escutar. Um grande abraço. Tchau!